Olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que comenta os assuntos mais quentes da cidade de São Paulo. Pois bem, o vídeo de hoje é bastante relevante para aqueles que se interessam pelos rumos do urbanismo na cidade de São Paulo. E no caso, eu vou falar sobre as repercussões do possível tombamento do bairro de Pinheiros, um dos bairros mais procurados por aqueles que querem morar perto da Avenida Paulista e da Oscar Freire. Esta notícia não é exatamente nova, ela é do começo de outubro de 2023, mas ela não recebeu a devida publicidade, levando-se em conta a importância das causas que estão em jogo. Portanto, eu vou fazer um breve comentário a respeito dessa questão. Mas, antes de mais nada, por favor, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal se você se interessa por esse tipo de conteúdo. O seu engajamento é fundamental para a continuidade das atividades deste canal. Isto posto, vamos ao que interessa. Desde o final do ano passado, mais de 600 imóveis situados no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foram incluídos em um processo de tombamento que está correndo no âmbito do Compresp, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental. E o objetivo desse processo é determinar se as edificações que se encontram ali são passíveis de serem tombadas. Sabe-se que estas construções estão espalhadas por mais de 40 quadras e, justamente, estas construções são aquelas pequenas vilas que são muito numerosas no bairro de Pinheiros, igrejas, a Praça Benedito Calixto, a Escadaria das Bailarinas e também a escadaria em homenagem a Marielle Franco. O Compresp tem por escopo analisar se é cabível o tombamento dessas construções, levando-se em conta o objetivo de se preservar o patrimônio histórico e cultural deste local. Sabe-se que nos últimos 2 anos foram protocolados 4 pedidos de tombamento por moradores da região e também por associações de bairro. O Compresp, por sua vez, decidiu reunir todos esses requerimentos em um único processo. Então, o que está em jogo são 20 mil metros quadrados que podem estar sujeitos às repercussões do tombamento. A grande questão é que isto está gerando uma certa insegurança jurídica para muitas incorporadoras que estão fortemente investidas ali. Eu me refiro às incorporadoras que, por exemplo, já compraram terrenos, mas as obras estão congeladas, pois elas não possuem ainda o alvará de execução expedido pela Prefeitura do município de São Paulo. O que ocorre? Pinheiros é uma região muito procurada e um local onde o metro quadrado é muito caro. Contudo, por conta desta decisão preliminar do Compresp de analisar esses pedidos, todas as construções daquela região compreendida pelo estudo estão suspensas. Isto posto, as incorporadoras não podem executar nenhuma obra até que o Compresp analise todas as questões. Ocorre que, para muitas incorporadoras, o decorrer deste prazo é muito custoso para o desenrolar das atividades delas. E isto gera um impacto financeiro bastante relevante. As construtoras já estão se organizando no sentido de tentar impedir que este tipo de decisão ocorra, uma vez que, segundo elas, o tombamento causa uma grande insegurança jurídica. A questão é a seguinte: o tombamento das propriedades tem por objetivo proteger o patrimônio histórico e cultural de um determinado local. O intuito do tombamento não é retirar o direito de propriedade da pessoa, mas preservar aquela propriedade por conta das suas características inerentes. Por conta disso, o proprietário fica adstrito a preservar a propriedade. Ele não pode reformar ou derrubá-la sem a devida autorização dos órgãos competentes. E esta questão do tombamento ganha bastante relevância no âmbito da aprovação do novo plano diretor da cidade de São Paulo, que permite uma maior verticalização das áreas onde a
eixos de transporte público. A propósito, se você não viu ainda o vídeo sobre a aprovação do novo plano diretor, eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima para que você possa assisti-lo. E ali há mais subsídios para que você possa entender mais o assunto. De toda maneira, a decisão do tombamento interfere na decisão do uso da ocupação do solo. E esta questão coloca em perspectiva dois grupos que se opõem. Um primeiro grupo é o grupo dos moradores da região, que não querem ver a mudança das características do bairro. E no caso, o bairro de Pinheiros ele é bastante charmoso, uma vez que temos uma série de vilas. Eles veem a vinda de novas torres como uma ameaça ao estilo de vida deles. Do outro lado, nós temos as incorporadoras que se propõem a criar imóveis e fornecer soluções para aqueles que querem morar em um local com uma grande infraestrutura, com uma ampla rede de serviços e muitos destes serviços de grande prestígio. Trata-se de um bairro desejado, em suma. Então, as incorporadoras atuam neste bairro justamente pois Pinheiros atrai muita gente e, convenhamos, este é um dos melhores bairros de São Paulo. A questão é a seguinte: o tombamento, por si só, é algo que atenta ao direito de propriedade? O tombamento, como eu disse anteriormente, ele tem o objetivo de preservar a propriedade. Mas não estaria ele engessando o desenvolvimento da cidade de São Paulo? Ou os moradores da região de Pinheiros estão certos em adotar esse tipo de medida? No caso, o tombamento tem que ter um componente coletivo, isto é, quando se opta pelo tombamento de um determinado bem, no caso um imóvel, por exemplo, leva-se em consideração o valor coletivo daquele imóvel, ainda que ele seja privado. O tombamento do bem almeja a preservação de um aspecto arquitetônico, histórico, que tem uma certa importância para a sociedade. Contudo, fala-se que esta ferramenta consistente no tombamento desses bens pode ter um fim diferente daquele que a lei propõe. No caso, muitas associações que acabam usando desse recurso, por não gostarem do plano diretor e por terem pleno conhecimento que Pinheiros está se verticalizando, elas usam o tombamento para impedir a vinda de novos negócios, no caso, negócios imobiliários, para esta região. E de uma certa maneira, isto tem o condão de travar negócios e o próprio desenvolvimento da região. E isto, logicamente, acaba interferindo no ritmo das construções e na própria segurança jurídica das incorporadoras. Isto acaba sendo uma questão bastante complexa, pois há quem concorde com o tombamento, pois ele permite, em tese, que você preserve bens que possuam efetivamente um componente histórico, arquitetônico e cultural para toda a coletividade. Contudo, o tombamento acaba interferindo no direito de propriedade. Muitas pessoas possuem casas, terrenos nesses locais, como Pinheiros ou em outros lugares nobres, mas elas não possuem a verba necessária para manter o IPTU e todas as custas inerentes à propriedade nessas regiões. Há que se falar também que há uma série de questões ligadas às disputas por herança e há muitas casas que estão definhando, mas elas não podem ser demolidas justamente porque existe o tombamento de certos bairros. Só que muitos desses proprietários também desejam se desvincular dessas propriedades, mas o poder público acaba impedindo. Então há uma série de questões públicas e particulares que dizem respeito à preservação das propriedades nessas regiões nobres. De toda maneira, até o presente momento, pelo que eu pude pesquisar, não houve evolução nesses pedidos de tombamento e as incorporadoras estão no aguardo para saber se elas podem ou não prosseguir com seus projetos. De acordo com o que eu pude pesquisar, muitas já contrataram um escritório de advocacia específico para cuidar desse tema a fim de derrubar essa suspensão da construção de novos edifícios na região de Pinheiros. E você, caro espectador, o que você acha de tudo isso? Você acha que o tombamento
é um instrumento efetivo para a preservação do patrimônio público? Você acha que Pinheiros deveria guardar a sua alma ou você está aberto a novas mudanças a fim de que mais pessoas possam morar em locais com uma grande infraestrutura, como é o caso do bairro de Pinheiros? Deixe aí na caixa de comentários a sua opinião. Eu teria o maior prazer em analisar o seu ponto de vista. O vídeo fica por aqui e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Por favor, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.